Mas e aí, Fernando? Então, mano, a gente tem, de acordo com a pergunta lá, né? O que queres que eu te faça, o que mudaria? A gente tem algumas coisas aqui que o povo tá falando, né? Certo. O povo tá falando. Então eu separei algumas aqui. Então tem um rapaz que diz o seguinte aqui, ó. Amei uma pessoa que só tem olhos pra si mesmo. Namorei-a por 6 anos e tinha planos de me casar e tudo mais. O relacionamento sempre foi conturbado. Não bastasse trabalhar e estudar como ela, né, ele dizendo dela, durante toda a semana. Aos finais de semana sempre arranjava coisas para fazer, o que praticamente inviabilizava os nossos encontros. Não fosse os meus esforços de estar com ela durante essas atividades de fim de semana. Para piorar, ela e a família frequentam uma congregação pentecostal bem conhecida e eles sempre se intrometem, devido ao fato de nos encontrarmos passionalmente durante este tempo. Discussões, discussões e discussões, altos e baixos, mais baixos do que altos. Tentei me distanciar várias vezes, mas ela sempre me buscava e acabávamos por reatar. Ano passado, ela inventou uma história de fazer pós no exterior. Terminei. Mas me sinto amargurado. Aqui que ele veio, que ele gostaria que tirasse dele essa amargura. Mas me sinto amargurado por não ter tomado essa decisão antes. Fica uma revolta interna comigo, mesmo por ter deixado de fazer coisas que eu queria para estar com ela, na esperança de mudança, que no fundo sabia que não iria acontecer. Gostaria de ser liberto desta amargura. Então, meu amigo, nós vamos orar agorinha. Agora, só porque você tem que perdoá-la, tem que perdoar-se. E tem que saber o seguinte, meu querido, esse tempo não foi desperdiçado. Você aprendeu uma lição enorme sobre você mesmo também nesse período. Sabe que tem gente que vive a vida inteira e não aprende a lição que você aprendeu? Você só precisa agora ficar livre da amargura e guardar a lição. Porque a amargura com a lição faz mal. Porque quanto mais lição com amargura, mais amargura. Quanto mais amargura, mais a lição se torna amargurante. E quanto mais amargurantes e amargurada se torna a lição, mais amargurado se torna você. Então, é um ciclo que não terminará. Mas a lição tem que ficar e a amargura tem que sair. A lição é que não existe a menor possibilidade de duas pessoas, especialmente um homem e uma mulher, terem qualquer possibilidade conjugal se um deles só tem olhos para si. Olha, tem gente que não aprende isso jamais, sabia? Eu fico vendo uma sucessão de pessoas que se dão mal, aí o próximo cara, ou o próximo cônjuge que chega é um outro que só tem olhos para si. Aí tenta, dá a impressão de que se eu enxergar, ele vai também me enxergar. Mas tem gente que não consegue enxergar e pior, quanto mais se sente enxergado, menos sente necessidade de enxergar-se. Que é o que acontece com o narcisista. O narcisista sente tanta necessidade de ser enxergado, que tanto mais quanto ele receba atenção e enxergamento sobre ele, menos ele se enxerga. Quanto mais a imagem do narcisista, ou a pessoa do narcisista é percebida, é cultuada, é incensada, mais o narcisista se impossibilita de enxergar-se. Menos ele se vê, menos ele se enxerga. Então, narcisismo é praticamente sinônimo de cegueira interior. Porque ninguém que se enxerga interiormente é narcisista. Como é que o cara que se enxerga de verdade vai conseguir ser narcisista? Olha só, vamos supor que eu sou Satanás, tá legal? Eu sou Satanás no ambiente perfeito. Não existe pecado, eu não sei nem o que é pecado. Eu nunca pequei. Eu só adorei e recebi uma mente
que é trilhões de vezes maior do que eu consigo conceber o que seja uma mente de um ser inteligente, sábio, iluminado, criado de maneira singular, um ser que não foi reproduzido, que não teve pai nem mãe iguais, saiu da mão direta do Criador. Foi assim, né? É. Só existiu ele igual a ele. Então. Nenhum anjo reproduz outro anjo. Cada ente não humano é um ente único. Eu digo em relação a essa consciência de si mesmo. Nós é que recebemos a dádiva divina da procriação. Isso é que nos torna tão diferentes, embora menores do que anjos, mas nos torna diferentes deles. Eles não procriam, nós procriamos, nós nos tornamos pai para filhos. Por isso Deus é pai para filho na relação com a gente. Há um arquétipo sendo repetido na minha interioridade, na minha percepção. Anjo não pensa, não sente, nem entende o significado dessa relação pai-filho. Assim como eu não entendo como é que é amor de anjo. Aquele amor, sei lá, gelado como um cristal puro. Um amor sem sangue, um amor sem dor. Um amor suprakantiano, da razão pura. Eu não sei como é isso. Estranho, né? Não dá nem para eu imaginar como é que é. Como aquele passarinho ali, eu não sei quem chega nele primeiro, ele está se balançando todinho ali antes que voe. Eu não sei como é ser um passarinho. Não tenho a menor ideia, mas existe um ente passarinho com uma condição passarinha particular e singular e única, que não é a das lesmas, nem a dos cachorros, nem a dos humanos, nem a dos peixes, nem a dos anjos. Não é uma coisa maravilhosa? Por isso a relação de Deus com cada criatura é também singular. Que riqueza, hein? É tudo único. Que riqueza. Tudo único. Então, isso tudo sendo falado, e eu fui lá para o Você passarinho. está falando o amor do anjo, como é. Não dá nem para perceber. Eu estava falando, faz de conta que eu sou Satanás. Certo. Isso. Não é? Então imagina só qual é o processo de um cara que nunca pecou, que foi criado perfeito, andando em todos os caminhos com perfeição. Aí chega um dia, literalmente do nada, porque não tem trauma paterno, não tem trauma materno, não, né? não tem competição com o irmão gêmeo, cada cara é singular, não tem, a Freud não sabe nem por onde pegar para lidar com herança, isso, não. Jung fica perdido nisso. Satanás é um problema psicológico total. Porque não tem pretexto, não tem rabo, não tem umbigo. Não tem coisa alguma anterior para dizer ai, ui, por quê? Não, tudo é explicado. Aí o cara, imagina, de repente, chega e diz: pô, eu sou foda. Porque foi isso que ele falou. E a cara de Deus. Foi isso que ele falou. Eu sou o cara, Eu né? sou Esse cara foda. sou eu. Louvado seja eu. Olha que eu eterno. Aí o cara, como é que você vai explicar um surto desse? Como é que você vai explicar? Sem antecedentes criminais, sem coisa nenhuma. O bicho só... Cara, é o mistério da iniquidade, como diz Paulo, porque não dá para você explicar. Agora, obviamente, a única coisa que eu posso dizer é que esse cara não olhou para dentro. Foi talvez o único instante
átimo, indefinível, nanodescritível de algo que não pode ser nem chamado de tempo. Qualquer, que fez esse cara de repente olhar para o espelho dele, olhar para a imagem dele e não olhar para dentro. Ele dissociou o olhar interno do olhar externo. Porque se ele olhasse para dentro, a gratidão do ser criado impede o Lúcifer de surtar. Por um momento, que eu não sei qual seja, isso é só um chute assim para longe da trave que eu estou dando aqui, porque não dá nem para saber onde é esse gol. Esse cara olhou para fora e não para dentro e não voltou mais. Não conseguiu, né, cara? Não voltou mais. Porque qualquer um que olhe para dentro não fica narcisista pro lado de fora. Então, voltando ao nosso amigo e à namorada dele. Né? Não me esqueci deles, não. A gente foi até Satanás, mas não esqueci que o problema é com a amargura dele com a namorada. Ela vive esse tipo de surto e ele teve a chance de discernir isso, de que não dá para haver nenhum tipo de comunhão, nem de relacionamento contínuo e benfazejo e saudável na vida, se o parceiro da gente é um ser que olha só para dentro de si mesmo. Não dá para casar com egoísta. O egoísta não serve para conjugar. Parece que ele percebeu isso, né? Ele disse que terminou e reatou. Mas ele sofreu de uma doença de continuidade. Havia alguma coisa dentro dele que se tornou uma espécie de obrigatoriedade de conquista. Manter aquilo ali, né? De vergar aquilo ali. De dobrar o exator. Como tem uma imagem aí que o Judá tem ali dentro, que está lá no meu Facebook. Ele pode ter ficado com essa ideia aí, ó. Tem o exator com o chicote na mão, descendo a lenha, todo mundo se dobra. Aí alguém não se dobra, fica em pé. Aí o exator, o chicoteador, continua a bater, e o cara não se verga. Depois de um tempo, o exator se cansa, o chicoteador se cansa e se dobra. E quem resistiu com aquela força que Jesus ensina ao perverso, e que foi no espírito do que Gandhi praticou na Índia, vence o chicoteador que se entrega. Às vezes a gente entra nessa na conjugalidade. Só que a conjugalidade não é algo onde esse princípio deva se aplicar, porque esse é o princípio que tem que ser aplicado em relação ao perverso. E só um cara doente quer conquistar o perverso para casar com ele. Né? Ou casa primeiro para conquistar ou depois, casa né? primeiro com o perverso para dobrar depois. Com perverso a gente não casa. Perverso a gente foge dele. Quando não dá para fugir dele, a gente resiste daquele modo. Se ele bate numa cara, a gente dá outra, bate numa face, a gente dá outra, ele pede a capa, a gente dá a túnica, mas a gente continua em pé, firme. Até que chega a hora que o bicho não aguenta, ou ele nos mata, ou ele se dobra. Mas só se dobrar, muito gostoso para eu pedir em casamento depois, né? Porque do contrário, meu querido, eu não vou nem me entrar numa relação que eu não sei, que é o que Paulo diz, não entre, porque como sabes tu, mulher, se tu dobrarás o teu marido, e como sabes tu, marido, se tu dobrarás a tua mulher. Por isso nem entre na relação. Então eu ia começando dizendo, primeiro, fique com a lição é essa, não gaste mais tempo na vida com pessoas que não têm olhares mútuos, iguais e trocados e no mesmo nível e no mesmo interesse. Os olhares conjugais precisam se iluminar mutuamente, com a mesma luz, com a mesma vontade, com a mesma alegria e na mesma direção. Isso você aprendeu e você não está com 98 anos. Você está jovem, você está forte e essa foi uma lição maravilhosa. Sabe por quê? Daqui para frente, você, numa relação, também avalia seu orgulho, se a sua persistência é amor ou é orgulho, se a continuidade
é amor? Ou é apenas aquela vontade macha de ser vitorioso? Se há algum tipo de espírito missionário, afetivo que você tem, do tipo, eu reconheço tantas coisas boas nela, então eu vou salvá-la para mim. Há uma quantidade enorme de argumentos que a gente usa dentro de nós mesmos para justificar a nossa continuidade nessas coisas que não têm futuro. Mas a gente usa. Você aprendeu como você tem o potencial de se enganar. Então, aprenda essas lições. E agora, meu amigo, entregue ao Senhor, porque você agora a pensa também e a sente como uma pessoa que foi inimiga da sua vida. É ou não é verdade? Como alguém que, para quem você canta, você abusou, tirou partido de mim e abusou. É ou não é verdade? É isso aí. Ficou uma mágoa muito grande e você tem que perdoar essa mulher e abençoar essa mulher. Você quer hoje, agora, é uma decisão. Perdão é uma decisão, não é uma emoção, não é uma atitude romântica. Mas você quer tomar essa decisão comigo? Jesus te oferece isso. E diz o seguinte, que essa escolha é sua. O que é que tu queres que eu te faça? Aí você tem que dizer o que é que você quer. Eu, se fosse você, diria, Senhor, eu escolho perdoar esta mulher. Aí você vai ver. Na hora que você escolher esse perdão, você vai se iluminar. E olhe, você vai ver a velocidade com a qual as coisas vão encontrar soluções satisfatórias na sua vida afetiva. Na hora que você tirar esse cadeado, porque isso aí fica igual um cadeado dentro da gente. A amargura é um cadeado que tranca a gente no canil da amargura, não nos solta para a liberdade do amor. Na hora que você perdoar, você vai ver a porta abrir. Aí você vai sair. E você vai ter o seu potencial absurdamente maximizado. Seu potencial de alegria, de encanto pessoal, de sabedoria, de segurança, de paz para escolher sem nenhuma obrigação religiosa de definir nada com alguém que você ainda não conheceu, não provou, não discerniu como é essa alma. Então você aprendeu a necessidade da calma nessa continuidade e, sobretudo, essa lição de que se a pessoa do lado de lá não tiver olhos para se enxergar e enxergar você e enxergar a vida, se não tiver olhos para se auto-perceber, porque esse é o paradoxo. A pessoa que só olha para si mesma é aquela pessoa que, em geral, só olha para fora, e fora ela não vê pessoas, ela só vê coisas, objetivos, interesses, gols, alvos, ganhos, pós, que deixa você no pó. Só vê escada, né? Só vê escada. Só vê... Não tem nada para dentro, a escada não é dentro, a escada é fora. Fora. Então, aqui fora não tem gente, tem escada. E dentro, ela não existe como gente, porque não tem escada de São Pedro lá dentro, que é aquela que Pedro apresenta na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, quando ele manda você, capítulo 1, quando ele manda associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o amor, a compaixão. É uma escada para dentro, para você crescer na interioridade. Então, esse tipo de pessoa não tem esse... Quem não olha, quem não se enxerga, do lado de fora só vê escada. Agora, quem se enxerga, do lado de dentro vê o que faz um ser humano ser humano, e do lado de fora enxerga os outros humanos, porque também quem se enxerga aprendeu que Deus decidiu ser amado na minha relação com o meu próximo. Você quer praticar esse perdão pela fé, como uma decisão de fé, uma profissão de fé?
uma submissão ao senhorio de Cristo e uma decisão da sua consciência, porque você quer ser filho de Deus e é filho de Deus. E assim como Ele faz vir bondade sobre maus e bons, e chuvas e graças sobre justos e injustos, assim também você que quer ser filho de Deus deve fazer com a sua ex-noiva. Jesus, por favor, agora é a vez dele ser a resposta da própria oração dele. Porque o teu milagre foi dizer a ele: eu te dei o poder de ficares curado. Perdoa-a e tu sararás imediatamente. Agora, meu irmão, pela fé, perdoe. Você não precisa ter uma emoção sequer. Se tiver, maravilhoso. Se não tiver, está decidido. E se você ficou devendo alguma coisa a ela, se você a despediu com ofensas, ou se você a alimentou lá no exterior com as suas mágoas, escreva uma única e pela última vez uma carta onde você confessa a sua amargura e aonde você diz que isso está resolvido no seu coração e que ela tenha paz e que você a abençoe em nome de Jesus e pede a Deus que o coração dela seja iluminado com todo o entendimento espiritual. Amém. Diga só isso e não seja professor. Tá bom, meu? Em nome de Jesus. Amém.